Hoje eu vou trazer uma perspectiva diferente de ferramentas necessárias para você executar um lançamento. Eu falo e repito e vou reforçar o que é importante para você executar um lançamento, mais do que pensar em ferramenta, em execução, em ferramenta de fato de execução, né, ou quais botões apertar. Você tem que entender o que está por trás de um lançamento, você tem que entender qual que é o processo necessário para que o seu lançamento saia. Você tem que entender o que tem que ficar pronto quando, as coisas que precisam ser feitas, e você precisa comunicar também com a sua equipe. Você precisa ter as coisas organizadas, o processo estruturado, para que nada importante, né, nenhum detalhe, inclusive, fique de fora. E hoje eu vou trazer especificamente ferramentas para que você consiga fazer essa organização, para que você garanta que o seu lançamento vai sair, que você garanta que você tem todas as informações necessárias, que seu time, no caso de você ter time ou não, mas são ferramentas que te ajudam a organizar o lançamento, que te ajudam a garantir que tudo vai sair, que tudo vai acontecer dentro da data certa e que seu lançamento vai sair redondinho. Não menospreze essa organização, tá? Às vezes a gente acaba tendo trabalho em dobro porque a gente está com o nosso processo desorganizado ou com as nossas informações sobre o projeto desorganizado. Às vezes você não tem onde buscar informação, você não sabe como que vai ser exatamente. Você pergunta para a pessoa está fora do ar. Então a gente vai falar aqui sobre ferramentas para garantir, para organizar o seu lançamento e para você ter todas as informações à mão. Vamos lá pro quadro? Primeira coisa, são ferramentas bem simples, tá, gente? Que vai parecer óbvio, mas são importantes e muita gente menospreza essa organização e acaba largando para lá e não usando essas ferramentas. Vamos lá. Primeira ferramenta, Google Drive. Google Drive é um repositório de arquivos, só que qual que é a grande vantagem dele? Ele é na nuvem, então você consegue compartilhar com a sua equipe, inclusive com o seu especialista. E aí, como que eu sugiro que você organize seu Google Drive? Você tem uma pasta por especialista, tá? E aí você vai organizando ali uma pasta para cada especialista e dentro da sua pasta do especialista você faz a seguinte notação de pastinha. Coloca a cada pasta que você for criar, você coloca qual que é o projeto, tá? Então, às vezes o especialista tem mais de um projeto, tem mais de um produto, né? Tá? Aqui na Vicky a gente chama projeto-produto. Qual que é o projeto, qual que é o tipo de lançamento e qual que é a data. Então, a cada lançamento eu crio uma pastinha nova para o meu especialista. Então, aqui ó, um exemplo, eu coloco aqui entre colchetes, LMM, que é o lançamento mão na massa, né? Que seria o meu projeto aqui. Vai estar dentro da pastinha Gabi e aí vai ter LMM Desafio Março de 2021. Então, aqui eu tenho qual que é o projeto, qual que é o tipo de lançamento e qual que é a data. Eu consigo identificar muito melhor os meus arquivos, a minha pasta, né, os meus projetos, quando que é que isso foi. Eu consigo, inclusive, duplicar alguns arquivos, porque eu sei exatamente que esse lançamento foi do tipo desafio. Então, se eu preciso, eu preciso saber, eu preciso ter referência de copy de dentro de grupo de WhatsApp, onde que eu vou pegar isso? Eu tenho dentro da minha pastinha do tipo desafio. Por exemplo, se tiver lá um LMM clássico fevereiro de 2021, eu sei que não vai ser aqui que eu vou pegar as minhas cópias. Então fica muito mais simples de identificar os arquivos, de identificar o padrão e de achar as coisas quando você tem essa anotação aqui. Então Google Drive, uma pasta por especialista e uma pasta por lançamento. As próximas duas ferramentas são tão óbvias quanto, mas são tão importantes quanto, e eu vou te explicar por quê. Vou entender não, já entendi, vou te explicar por quê. Google Docs e Google Sheets. Obviamente você vai criar os documentos, tanto as planilhas quanto os documentos, e vai colocar dentro do Google Drive. Por que é tão importante que seja Google Docs e Google Sheets? Para eles estarem na nuvem, tá? Não é para criar um documento do Word no seu computador e depois mandar por e-mail, porque cada um vai ficar com uma versão diferente. Você acha que você mandou, você acha que você tem a última versão e não tem, a pessoa está mexendo nele no próprio computador dela. Então, usem a nuvem no caso de você ter mais de uma pessoa na equipe. Se você não estiver fazendo um lançamento sozinho, se você não for especialista, então às vezes você precisa mandar alguma coisa para o especialista, mantenha tudo dentro do Google Drive, tá? Então, vamos criar o hábito de criar o documento dentro do Google Docs, do Google Docs e dentro do Google Sheets, tá bom? Então, eu preciso criar uma planilha. Você não vai criar uma planilha do Excel, você vai abrir o Google e vai criar um Sheets, tá bom? Aí agora, para que a gente vai usar essas coisas? Para que a gente vai usar cada uma dessas duas aqui? Primeiro, Google Docs a gente vai usar para as copies, então você pode ter um documento lá com todas as suas copies de e-mail, um documento com todas as suas copies de WhatsApp, e aí depende ali do seu canal de comunicação. Você pode ter um para Telegram, um para WhatsApp, um para e-mail, um para ManyChat, no caso de você usar ManyChat. Então você ter um documento de copy.
E também você pode ali ter as suas atas. Tudo que você precisar de documentar do projeto, você coloca ali dentro da sua pastinha também do Drive, tá? Usando o Docs. Lembrando sempre desse padrão de notação aqui, que é o padrão que a gente já passou no anterior. Ele se repete também na nomenclatura de arquivo. Então, aqui, ó, nome do projeto, o código do projeto, a gente gosta de criar uma sigla para cada projeto para ficar mais curto. Então, LMM. E aí, como que era? Vou virar para cá. Como que era, né? O nome da pasta eu tinha LMM Desafio Setembro de 2020. Eu tinha qual que era o projeto, qual que era o tipo de lançamento e qual que era a data. Aqui, ó, como é arquivo, eu preciso saber especificamente sobre o que é esse arquivo. Então, LMM Copies e-mail Desafio Setembro de 2020. Então, eu mantenho ele dentro da pastinha também a minha nomenclatura, minha anotação de nomenclatura. Fica muito mais simples de eu identificar os meus arquivos. Isso serve para todos os arquivos, tá? O primeiro exemplo está aqui em cima, mas essa anotação serve para qualquer um. Dentro do Google Sheets, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar checklist de lançamento, então eu vou colocar lá tudo que eu preciso fazer e conferindo do lado se isso foi feito, se não foi feito, se está em andamento. Planilha de briefing, ou seja, todas as informações sobre aquele lançamento, qual que é a meta de custo por lead, meta de quantos leads eu vou ter, qual que é o orçamento. Eu ter ali todas as informações do meu lançamento, é legal eu colocar isso tudo numa planilha para que várias pessoas possam acessar. Porque, por exemplo, aqui a gente tem a equipe de operação, e a equipe de operação precisa saber quantos grupos a gente espera, quantas leads a gente pode esperar para o lançamento, para que a gente possa organizar os grupos. Então, a minha equipe de operação precisa ter acesso a essa planilha de briefing para poder planejar ali as suas atividades. E, então, é importante que isso esteja dentro do Drive, tá? Outra coisa, planilha de links. A gente cria ali os links, alguns com UTM, outros não, e eu preciso saber em quais links as minhas páginas vão estar. Então, a minha página de venda, eu tenho ali dois momentos. Eu tenho ali qual que vai ser o link da minha página de venda, qual que vai ser o link da minha página de captura, qual que vai ser o link da minha página de quebra de objeções, por exemplo. E eu tenho ali todos os links para a equipe de tráfego consultar, para a equipe de copy consultar, para saber onde que para onde que a gente vai mandar, qual que vai ser o CTA que a gente vai mandar, tanto no e-mail quanto nos anúncios. E eu tenho também, em um outro momento, dentro da minha planilha de links, as UTMs, então, que é o traqueamento, né? Então, eu vou mandar um e-mail, eu preciso colocar uma UTM específica para o e-mail, para eu saber de onde que veio esse tráfego. Então, planilha de links é importante a gente ter padronizado para cada um não fazer o link da sua cabeça e aí mudar o padrão. Às vezes a pessoa, eu quero colocar um link mais bonitinho, muda o link e aí a campanha está rodando, o link não está padronizado. Então, o ideal é ter uma planilha de links para ter o máximo de organização possível, tá? E planilha de conteúdo que a gente usa para treinar as pessoas que vão tirar dúvida sobre o conteúdo também do curso. Eu preciso ele ter todas as informações de dentro do curso, não assim de conteúdo de aula, mas quantas aulas tem o curso, quantas horas, qual que é o tempo de garantia, então algumas dessas informações aqui, qual que é o link de acesso dos alunos ao clube. Então esse é o tipo de dúvida que surge tanto no lançamento quanto no pós. E a gente precisa ter essas informações condensadas em algum lugar. Esses aqui são alguns exemplos, não são os únicos documentos que a gente usa, mas são alguns exemplos que vão estar aqui dentro do Google Drive, através do Docs ou do Sheets. A nossa próxima ferramenta é uma ferramenta que eu gosto muito, que é o Trello. Trello é uma ferramenta que eu uso especificamente para cronograma, que eu consigo colocar lá uma coluna para cada fase do projeto, então seja uma semana do projeto, seja um dia do projeto, e eu coloco os meus cards, os meus cartões. Então ele tem uma divisão assim, ele tem as colunas e eu tenho os cartões aqui que vão ser as atividades que eu vou executando ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu tenho aqui vai ser abertura de carrinho, e aqui 2 semanas antes eu tenho que fazer alguma coisa, 1 semana antes eu tenho que fazer alguma coisa, X dias antes eu tenho que fazer alguma coisa. E eu tenho aqui exatamente quais coisas que eu vou fazer. Então isso é muito importante para eu saber o que precisa ser feito e quando precisa ser feito, para que nenhum detalhe fique de fora. Então isso daqui é uma central de comando para que nada fique de fora, para que tudo seja executado em um lançamento. Inclusive em cada card aqui você consegue colocar responsáveis, você consegue marcar as pessoas que vão executar essa tarefa. Então isso inclusive para coordenar a equipe é maravilhoso, especialmente para você ter uma visão do seu projeto, de tudo que precisa ser feito. Você consegue bater o olho e falar, nossa, é isso que está faltando. Então você tem aqui
o Trello, como que é que eu faço o Trello? Eu tenho um Trello padrão para cada tipo de lançamento. Então, o meu lançamento por desafio, eu sei que sempre 2 semanas antes eu tenho que fazer isso, sempre 1 semana antes eu tenho que fazer isso, porque já segue um padrão, né? O lançamento pro WhatsApp, eu também sei como é que funciona. E aí, a cada lançamento que eu for fazer, então, tipo assim, ó, agora daqui a 2 meses eu vou fazer um lançamento por desafio. Eu pego esse Trello padrão que eu criei, duplico ele e começo a colocar datas aqui reais e colocar responsáveis reais aqui dentro do meu Trello para eu poder acompanhar as atividades. Trello é uma ferramenta paga, só que tem uma versão gratuita. Então, até hoje, eu só uso a versão gratuita do Trello. Então, você não precisa de pagar tão cedo o Trello. E eu recomendo porque ela é uma ferramenta muito boa para você ter uma visão do tudo. E uma outra ferramenta que faz muito sentido, sabe aqueles grupos pessoais que a gente cria um grupo com a gente mesmo e fica ali mandando informações sobre um determinado assunto? Então, ele é uma ferramenta que te ajuda. Se você trabalha sozinho, você cria ali assuntos para você ir mandando ali mensagens para você mesmo, só que classificadas, ou então mensagens, se você trabalha com uma equipe, para você mandar mensagens para sua equipe classificadas, ao invés de ficar um grupo de WhatsApp e você ter um tanto de informação ali solta e espalhada e você perde ali aquelas informações. Tem essa ferramenta aqui que é o Slack. O Slack, ele também tem uma versão gratuita que você pode usar, se eu não me engano, o Slack é até um número X lá de mensagens, mas ele é bastante, então se você não tem uma equipe muito grande, pode funcionar legal para você. Se você tem uma equipe grande, provavelmente vai ter que fazer a versão paga e tá tudo bem também. Se você tem equipe grande, você tem faturamento suficiente para você fazer a versão paga, tá? Então, o Slack eu recomendo que você tenha aqui. Você cria, eu não sei se chama sala, acho que são salas. Você cria as hashtags, são os assuntos. Então, por exemplo, você cria um assunto para cada especialista ou para cada projeto que você queira e vai criando aqui várias salas e você vai conversando com as pessoas em cima de tópicos, em cima de temas, e você tem todas as informações lá. Por exemplo, aqui na Viki a gente tem lá um lugar que a gente só coloca, por exemplo, documentos que a gente precisa poder ter acesso. Então lá tem as informações do CNPJ e tudo mais. Tem também uma para cada especialista, então tem lá uma que é o Marcelo Távora, nossa, escrevi igual meu nariz. Tem o que é o da Gabi Salles, tem o do Lucas Gilbert, tem o da Carol Costa. Então a gente tem um para cada assunto específico. Então tudo que eu vou falar sobre o lançamento da Carol eu falo aqui. Agora, uma outra organização também, você pode ter, por exemplo, de squad de atividades. Você pode ter um para copy, um para tráfego, um para infra, um para operação, um para suporte. Ter um assunto para cada coisa. Você pode organizar aí da forma que você achar melhor. Aí um comentário, você pode inclusive restringir acesso para cada uma dessas coisas. Por exemplo, a parte de documentos, quem tem acesso sou eu, Lucas e Marcelo, que somos os 3 sócios da empresa. Já o resto das coisas a gente abre para as pessoas que estão dentro daquele projeto. Então o projeto, por exemplo, do Marcelo, a gente tem lá um afiliado Viking, por exemplo. A gente libera aquela sala lá, aquele espaço para troca de informação para as pessoas que estão no projeto afiliado Viking. E por último, que eu acho que não é indispensável isso daqui, eu acho que é indispensável isso daqui, eu recomendo fortemente. O Slack também talvez seja um pouco dispensável, mas eu recomendo porque ele é uma boa. Isso daqui é a estrutura que eu considero importante de você ter de ferramentas para organização. Agora tem uma outra opção para quando você já está com uma equipe maior, para quando você precisa de uma organização de issue, uma organização de tarefa, um controle de tarefas maior, você precisa gerir a sua equipe, você precisa de um negócio um pouco mais automatizado, aí talvez você vá precisar de uma ferramenta para controle dessas atividades diárias. Eu coloquei aqui algumas sugestões, eu já usei ClickUp e Asana, eu não cheguei a usar o suficiente para poder avaliar, não, mas a gente usa hoje o ClickUp na Viking para poder controlar as atividades. Inclusive a gente está substituindo as coisas que estavam no Trello pelo ClickUp, então a gente está migrando as coisas que estavam no Trello para o ClickUp. Funciona também fazer esse controle pelo Trello, tá? Mas se você precisa de um pouco mais, de um controle um pouco mais elaborado, talvez você precise disso aqui. Isso aqui faz muito sentido quando você tem equipe grande. Então mandem ClickUp, Asana. O ClickUp ele não é simples de mexer, ele é um pouco mais complicadinho, mas ele é muito completo. O Asana, ele é um pouco mais simples, mas também não é simples. O Monday eu não usei o suficiente para poder avaliar.
Vale ver se tem alguma versão gratuita dessas ferramentas, eu não sei te informar. Eu acho que o Asana tem uma versão gratuita, os outros eu não tenho certeza. Então é isso, espero que você tenha curtido. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Vai lá no meu Instagram, eu abri box de perguntas, eu abro box de perguntas quase todos os dias. Eu abro lá box de perguntas, consultoria gratuita, e tira a sua dúvida comigo, que eu tô aqui para te ajudar, para você colocar o seu carro na rua, para você executar o seu lançamento, para você perder esse medo de executar e já ter os seus resultados aí.